Como nós éramos antes de receber a salvação. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo dele. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e sem qualquer acusação. Olá, pessoal. Voltando aqui para continuar a nossa trilha, a nossa série, voltando ao início de tudo. E hoje o tema do vídeo vai ser quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Como nós éramos antes de receber a salvação. Você já parou para pensar em como você era antes de conhecer Jesus ou de onde você foi tirado? Lembrar disso é primordial porque nos impede de esquecer o tamanho do amor de Deus, o tamanho da misericórdia dele por nós. É isso que nos protege de toda a correria do dia a dia que a gente falou no primeiro vídeo e que acaba provocando aquele esfriamento espiritual. Então eu quero ler um texto aqui para nós embasarmos o que a gente vai falar hoje. Está lá em Efésios 2, do 1 ao 3, eu vou usar a versão NVT. E o texto diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esses versículos, eles destacam a condição humana, a nossa condição antes da salvação e a misericórdia de Deus em Cristo. Esse texto, ele é um diagnóstico muito cru e muito verdadeiro sobre o que exatamente operava em nós, como que nós realmente vivíamos antes de receber essa salvação e o motivo pelo qual nós não tínhamos paz com Deus. É um outro texto que a gente vai falar também mais pra frente. Mas agora eu quero ler um outro que está lá em Colossenses 1, 21, 22. Eu quero citar aqui para vocês. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e apetites. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo dele. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e sem qualquer acusação. Então, o que acontecia antes de termos Jesus? Antes de conhecermos o Senhor ou sermos ressuscitados por Ele? Porque se nós estávamos mortos, então nós fomos ressuscitados por Ele. Nós não tínhamos temor a Deus. Nós literalmente não temíamos, muito menos a questão de obedecer os mandamentos de Deus. Então, nós vivíamos essa vida de desobediência por causa dessa falta de temor. E por isso nós merecíamos a ira de Deus, nós estávamos separados dele. E quando nós vivemos longe de Deus, separados dele, o que acontece conosco? Nós somos pessoas inconsequentes, pessoas desobedientes, rebeldes, escravas das suas próprias vontades e das reações das pessoas, por exemplo. A gente vive em função do nosso ego, das nossas emoções, da nossa vontade. Então esses textos, eles mostram a dependência que nós temos de relembrar de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. Eu quero ler mais 2 textos para a gente continuar aqui falando sobre isso. O próximo texto está em Tito, no capítulo 3, versículo 3. Fala assim: em outros tempos também vivíamos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Este versículo fala sobre a história humana e a necessidade de mudança e salvação. Como é citado em Romanos 5:1, nós podemos ter paz com Deus a partir desse momento que nós recebemos Jesus como Salvador. Então, portanto,
uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O objetivo principal é nos fazer entender quem nós somos. Muito do que impede a gente de ter essas recaídas, vamos dizer assim, desse afastamento, de decidirmos voltar a viver aquela vida egoísta de antes de conhecer o Senhor, é por conta de que nós esquecemos quem nós éramos. Nós esquecemos muitas vezes de onde o Senhor nos tirou. Nós esquecemos da ira que estava sobre nossas vidas, sobre o que nos impede de estar debaixo dessa ira, debaixo dessa escravidão da nossa carne, foi o sacrifício de Jesus. Foi o que Ele fez. E esses textos, eles ajudam a gente a não nos enganarmos, a não nos deixar levar pela nossa natureza humana, pela nossa vontade. O que isso significa na prática da nossa vida? Então, por exemplo, se eu sou uma mulher adulta e eu recebo Jesus como Salvador, e eu já sou casada, já tenho filhos, e eu até então, eu vivia para fazer a minha vontade, ou o meu temperamento, ou as minhas emoções, ou as minhas frustrações, aquilo que me fizeram, ou que eu vivi até ali, ou que eu não consegui realizar até ali, era tudo isso que me guiava até então. Era o meu egoísmo que me guiava até então. Então, quando eu recebo Jesus, que essa nova natureza, ela é criada em mim, ela é substituída pela natureza antiga, isso precisa fazer com que eu mude a maneira como eu lido com as pessoas. Eu mude a maneira como eu lido com meu marido, por exemplo. Quando eu tenho a oportunidade de revidar o que ele fala, de devolver através de uma má resposta, ou de uma briga, ou de continuar uma briga, ou de sempre ter aquelas discussões que às vezes surgem do nada, a gente vai parar para pensar duas vezes. Que tipo de postura, que tipo de imagem, que tipo de exemplo eu vou dar? Principalmente se meu marido não for cristão. E o contrário é a mesma coisa. Com os filhos também. Normalmente, a mãe, ela é sobrecarregada. As mulheres, elas têm uma jornada dupla, tripla às vezes. E muitas vezes, a gente perde a paciência com os nossos filhos. A gente não tem aquela disposição de, às vezes, estar com eles, de ter um tempo de qualidade com eles. Então, tudo isso começa a ser redefinido quando a gente recebe Jesus. Porque a gente começa a entender a nossa participação no plano de Deus, no plano de salvação do Senhor, na vida do nosso marido, por exemplo, quando nós recebemos Jesus e eles ainda não, né? Já que nós estamos aplicando, então, e como mulher aqui, vamos falar a princípio de uma mulher casada, a Bíblia fala, o próprio Paulo, ele chega a dizer que a mulher santa santifica o marido. Então, se ela tem clareza sobre quem ela era, de onde Jesus a tirou, do quanto a sua vida sem temor a Deus até então levou ela a ser quem ela foi até ali, a partir de agora ela vai se preocupar com o quê? Eu preciso fazer com que meu marido também sinta a necessidade de viver a vida que eu estou vivendo. Que ele perceba a nova criatura que eu sou agora. E os meus filhos a mesma coisa. Então, participar do plano de salvação de Deus, participar dessa missão do Senhor enquanto mãe, por exemplo, é entender que a partir de agora, o cuidado com os filhos, a maneira como fala com os filhos, o dia a dia com os filhos vai ser muito mais cheio de intencionalidade. Não vai ser aquela rotina automática e sem a preocupação em falar do Senhor, em agradecer ao Senhor, em orar junto com os filhos, por exemplo, aproveitar os momentos à mesa para falar do Senhor e para agradecer pelo alimento, pela vida, pela saúde. Nós vamos aprender que a gente precisa formar esse caráter de Cristo nas nossas crianças, nos nossos filhos adolescentes ou nos filhos já mais crescidos. Porque a partir do momento que nós somos nova criatura, a nossa atitude, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele vai mudar. Isso falando do contexto familiar. Mas se você é uma mulher solteira, por exemplo, ou um homem solteiro, você também vai ver refletido nos seus relacionamentos essa mudança. Então, se você mora com seus pais, por exemplo, você precisa se preocupar na maneira como você lida com seu pai e com a sua mãe. Como você responde a eles, como você interage com eles, ou com seus irmãos. E no contexto do trabalho também, nós vamos mudar toda aquela prática comum, às vezes do escritório ou do ambiente de trabalho, de falar mal uns dos outros, de criticar a liderança, de falar palavrão, disseminar fofoca, matar o horário do trabalho. Tudo isso vai ser colocado em xeque, porque a gente começa a pensar sobre
como Jesus agiria se ele estivesse no nosso lugar. Então, aquela condição pecaminosa que faz com que a gente só pense em nós mesmos, ela é trocada, essa visão egoísta e centrada em si mesmo, ela troca de lugar por uma visão coletiva, uma visão de todo. Então a gente começa a se preocupar no que vai refletir nas demais pessoas, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, como eu faço. E nas amizades a mesma coisa. A gente vai passar a se preocupar em ser uma pessoa que vai realmente fazer diferença na vida umas das outras, que vai ter sempre uma palavra que vai edificar ao invés de encorajar maus comportamentos, ou raiva, ou às vezes situações que a pessoa está tentando se livrar, ou resolver, ou perdoar. Então, situações nesse sentido, principalmente envolvendo outros relacionamentos, a gente vai se preocupar em saber o que responder de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor quer que aconteça. Então o nosso olhar, ele deixa de ser para nós mesmos e passa a ser para o todo, para a vontade do Senhor. O que o Senhor quer para aquela pessoa. A gente para de olhar para a família, para o marido, para os filhos, para o vizinho, para as pessoas no trânsito. A gente deixa de olhar com aquele olhar carnal, aquele olhar que está sempre nervoso, sempre querendo impor a própria vontade, sempre ter razão, sempre falar mais alto, ter a última palavra. A gente vai trocar tudo isso por aquele pensamento. Essa pessoa está como eu estava antes de conhecer Jesus. Então ela precisa de Jesus também. Quando a gente olha, por exemplo, as notícias, tudo que acontece de ruim no mundo à nossa volta, a pergunta, ou pelo menos o pensamento que precisa vir à nossa mente é o que está acontecendo com o mundo. A gente ouve isso, a gente lê isso e às vezes a gente se faz essa pergunta. Mas ela não é a pergunta correta, na verdade. Porque a gente sabe o que está acontecendo com o mundo. O mundo jaz no maligno. Essas pessoas todas as notícias que a gente vê, são pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Pessoas mortas sem temor a Deus e que não têm a menor paz com Ele. Vivem para obedecer ao Deus desse século, ao diabo, como a gente leu aqui. Então essas pessoas, elas vivem essa vida. Elas vivem em função de fazer a vontade daquele que é o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, que é Satanás. Então por isso o mundo está como está, as pessoas precisam de Deus, o mundo precisa de Deus, o mundo precisa que os filhos de Deus se apresentem, se revelem. A Bíblia fala que a própria natureza, ela espera, ela tem expectativa de que os filhos de Deus se apresentem. Então até a natureza geme, até a natureza sofre por causa do pecado, por causa de tudo que nós temos visto e vivido, por causa da condição que nós estávamos no passado e que as pessoas à nossa volta estão atualmente e que não podemos deixar isso ser normal para nós. Nós precisamos lembrar de quem nós éramos, saber quem nós somos hoje, para a gente também entender que as pessoas que estão ao nosso redor e que estão naquela condição anterior nossa, de acordo com esses textos principalmente que a gente leu, que são textos sérios, pesados, a gente entenda a necessidade que nós temos de refletir Jesus, de viver de maneira que atraia as pessoas a Jesus e principalmente falar de Jesus. Esse é o primeiro vídeo desse assunto. Escreva aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Não esqueça também de se inscrever no canal, de clicar aqui nesse joinha e compartilhar com alguém que precisa também ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.